Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem com vocês? O nosso grupo é composto por mim, Dailton, Edinaldo, Gabriel, Jamile, Gessiane, Joaldo, Márcia e Natan. E ficamos responsáveis para tratar sobre os direitos humanos e proteção internacional. Dando início à apresentação, irei falar agora sobre as noções gerais de direitos humanos, conceito e informações gerais. Os direitos humanos são aqueles direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com a dignidade que lhe é inerente, sem distinção de qualquer espécie. Ele se configura na defesa contra os excessos de poder, tanto estatal como exercidos por entes privados. Em todo caso, é evidente a proteção e a promoção dos direitos humanos estão elencados entre os principais temas das relações internacionais na atualidade e, nesse sentido, encontra-se entre as prioridades dos Estados, da sociedade internacional e do direito internacional. Nesse caso, o Estado seria obrigado a promover e proteger os direitos humanos. Fundamento. O fundamento dos direitos humanos refere-se ao motivo pelo qual todas as pessoas, sem distinção de qualquer espécie, são titulares do mesmo rol de direitos. Com base nos fundamentos dos direitos humanos, que variam da religião ao direito natural, há várias teorias. A teoria justnaturalista, amplamente difundida na doutrina e na prática dos direitos humanos, fundamenta tais direitos em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. A teoria positivista, ela alicerça tais direitos na ordem jurídica, posta pelo que somente seriam e conhecidos como direitos humanos, aqueles expressamente previstos na norma positiva. E a teoria moralista ou de Perelman fundamenta os direitos humanos na experiência e consciência moral de um determinado povo, ou seja, na convicção social acerca da necessidade da proteção de determinado povo. Na atualidade, encontra-se também difundida a visão de que todos os direitos humanos se funda no reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros. Eu trouxe aqui agora 8 características sobre os direitos humanos. A primeira delas é a universalidade. Nesse sentido, os direitos humanos referem-se a todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie, seja ela de sexo, raça, cor, origem étnica, nacional ou social, nacionalidade, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. Inerência. Tais direitos pertencem a todos os indivíduos pela simples circunstância de serem pessoas humanas, não consistindo em concessões do Estado ou de quem quer que seja, nem exigindo o preenchimento de qualquer requisito. Transnacionalidade, por pertencerem à pessoa independentemente de sua nacionalidade, ou mesmo do fato de serem apátridas. Historicidade e proibição de retrocesso. Aqui, tais direitos não configuram pauta fixa e estática definida em um único momento da história, mas sim um catálogo aberto a novos direitos que reflitam valores aos quais as sociedades venham atribuindo importância no recorrer de sua evolução e cujo processo político e social de conformação pode ser complexo e difícil, podendo envolver avanços e resistências. Indivisibilidade, interdependência e complementariedade. Os direitos humanos são indivisíveis, interdependentes e complementares, e nesse sentido,
os diversos direitos dependem uns dos outros para a sua realização plena. Imprescritibilidade, pelo fato de os direitos humanos serem estreitamente, associados à dignidade humana. Primazia da norma mais favorável. Os direitos humanos não podem ser empregados para eliminar direitos ou para justificar a inobservância de um direito. E o caráter não exaustivo das listas de fatores de discriminação. As listas de fatores de discriminação apresentadas nas normas de direitos humanos não têm caráter exaustivo. E por último, e não menos importante, as fontes dos direitos humanos. As fontes formais dos direitos humanos são as formas de expressão da norma jurídica que consagra direitos inerentes à dignidade humana. Em regra, corresponde às fontes do direito em geral e às dos direitos internacional público, os tratados, costumes, jurisprudência dos fatos inerentes, dos foros inerentes, doutrina e resoluções das organizações internacionais. Além disso, as normas de direitos humanos adquiriram tamanha importância que passaram a ser entendidas como parte do jus cogens, dos princípios gerais do direito internacional. Acabo aqui a minha contribuição no trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção e passo a palavra agora para os meus colegas. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, irei abordar sobre o direito internacional dos direitos humanos, que é o ramo do direito internacional que visa proteger e promover a dignidade humana em todo o mundo, consagrando uma série de direitos dirigidos a todos os indivíduos sem distinção de qualquer espécie, inclusive de nacionalidade ou do estado onde a pessoa se encontre. A importância do direito internacional dos direitos humanos no atual cenário internacional parte da percepção de que a proteção da dignidade humana foi alçada em interesse comum superior de todos os estados e passou a ter caráter de valor que se reveste de primazia diante de outros bens jurídicos. Com isso, as normas internacionais de direitos humanos adquirem relevância tal que passam a constituir um verdadeiro imperativo superior de proteção da pessoa, com o qual deve se comprometer todos os membros da sociedade internacional em caráter prioritário. Com isso, as normas internacionais de direitos humanos assumem status de prevalência, devendo ser aplicadas antes de qualquer outro, limitando a própria soberania nacional e passando a ser incluídas dentre os preceitos. O objeto do direito internacional dos direitos humanos é, portanto, a promoção e a proteção da dignidade humana, em caráter universal. Seu fundamento é essencial, a convicção amplamente difundida à sociedade internacional quanto à importância de resguardar a dignidade humana, não só pelo valor inerente à pessoa, como também pelo entendimento de que a paz requer o respeito dos direitos humanos. No tocante à evolução histórica, a história do direito internacional dos direitos humanos não se confunde inteiramente com a evolução histórica dos direitos humanos em geral, ou seja, com a proteção da consolidação da percepção acerca da necessidade de proteger o indivíduo contra o arbítrio público e particular e de promover um bom desenvolvimento de todas as dimensões da personalidade humana que atravessa toda a existência da humanidade. É possível que a ideia de universalidade dos direitos humanos tenha aparecido na antiguidade. Entretanto, a primeira doutrina que defendeu a noção de universalidade e que teve difusão generalizada foi o cristianismo. Além disso, posteriormente, a Igreja Católica Medieval, que exercia grande influência na vida dos povos no campo temporal. Não podemos deixar de destacar o iluminismo, que foi outro fator importante para a formação do direito internacional dos direitos humanos. A partir da segunda metade do século XIX,
A proteção dos direitos humanos começou a fundamentar-se também no direito internacional positivo. Com efeito, foi assinado em 1864 um dos primeiros tratados voltado diretamente à proteção da pessoa humana, a Convenção de Genebra. A proteção internacional dos direitos humanos passaria a contar ainda com estruturas específicas criadas para catalisar a cooperação internacional nessa área. As organizações internacionais que, a partir do início do século XX, começaram a incluir proteção de pessoa humana como um dos seus temas prioritários. Dentre essas organizações, destacamos a Liga das Nações, que foi criada em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. Cabe destacar que parte importante da doutrina considera os direitos humanitários, a Liga das Nações e as organizações internacionais do trabalho como as principais marcos iniciais do processo de internacionalização dos direitos humanos. O marco mais significativo da formação do direito internacional aos direitos humanos é a Segunda Guerra Mundial, que é a partir do qual o tema entrou definitivamente na agenda internacional e se tornou objeto de vasta regulamentação do direito. O fim da Segunda Guerra é marcada pela criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, voltada a promover a paz, a segurança internacional e a cooperação entre os povos, para resolver os problemas da humanidade, para a proteção dos direitos humanos, que a partir daí adquirem de tema prioritário. Com a ONU, intensifica as negociações voltadas a consagrar normas internacionais de direitos humanos. No que diz respeito à internacionalização dos direitos humanos, fundamentos da proteção internacional dos direitos humanos, de certo que a formação dos direitos internacionais dos direitos humanos se beneficiou de fatores como a relativa uniformização dos sistemas políticos no mundo, nos moldes do Estado Democrático de Direito, ocorrida após o fim da Guerra Fria, e acrescenta a convergência internacional ao redor da ideia de que os direitos humanos consistem em verdadeiros padrões jurídicos mínimos, com os quais deve-se confortar os povos que queiram participar do concerto das nações civilizadas. Além disso, a relativização do conceito de soberania nacional absoluta, a mudança do papel do indivíduo no cenário internacional, que nesse ponto, no passado, o direito internacional era interestatal, por excelência. Nesse sentido, as normas internacionais pouco voltavam a situações que dissessem respeito diretamente à pessoa humana, cujas possibilidades de atuação direta ao cenário, regulado pelo direito de gentes, eram, ademais, praticamente inexistentes. Na atualidade, há um conjunto significativo de tratados que regulam matérias de interesse direto do indivíduo. Além disso, existe possibilidade de que as pessoas naturais acionem diretamente os órgãos internacionais para apresentar queixas de violação de direitos humanos, independente da vontade dos estados onde vivem, dos quais são nacionais, dentre evidente de certas condições indicadas pelos tratados permanentes. No tocante às fontes do direito internacional dos direitos humanos, natureza jurídica dos tratados de direitos humanos. Assim como o direito internacional público em geral, as fontes por excelência do direito internacional dos direitos humanos são os tratados. A natureza jurídica dos tratados de direitos humanos é de norma, pelo que seus preceitos são obrigatórios para os estados que consentiram em cumpri-los. A jurisprudência dos mecanismos internacionais, os atos das organizações internacionais. As características do direito internacionais dos direitos humanos. Podemos destacar como características: universalidade e transnacionalidade, possibilidade de monitoramento internacional, possibilidade de responsabilização internacional, papel primordial dos estados e subsidiariedade do sistema de proteção internacional dos direitos humanos, o esgotamento dos recursos internacionais. No que diz respeito à aplicação dos tratados dos direitos humanos em estados federais. A aplicação dos tratados dos direitos humanos em estados federais
não apresenta diferença em relação aos entes estatais, que não empregue essa forma de organização. De certa em regra, é o governo central que estabelece compromissos internacionais em nome do Estado soberano e que responde internacionalmente pelas eventuais violações dos tratados. É também certo que as unidades de uma federação normalmente não participam da formação de vontade do estatal no campo internacional. Entretanto, como parte de entes soberanos que são e sem competências diretas na área internacional, as unidades de federação não podem agir de modo que o Estado desrespeite seus compromissos internacionais e devem contribuir para a observância dos atos internacionais dentre os limites da sua competência. As reservas em tratados de direitos humanos. As reservas são as cláusulas pelas quais são excluídos ou modificados os efeitos de certos dispositivos de um tratado em relação a um ou alguns dos Estados-partes. As reservas permitem a celebração de tratados sobre temas a respeito dos quais não há consenso, possibilitando que se estabeleça um acordo sobre um número mínimo de pontos relativos à regulamentação de determinados assuntos. Entretanto, as reservas nem sempre são permitidas, seja totalmente, seja no tocante apenas a determinados pontos, entendidos como centrais para a aplicação do ato internacional. Com efeito, em ambos os casos, eventuais reservas podem inviabilizar o tratado como instrumento adequado a regular certos temas internacionais. No geral, as reservas são proibidas quando forem incompatíveis com o objeto dos tratados. No que diz respeito aos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. A proteção internacional aos direitos humanos estrutura ao redor de sistemas, ou seja, de esquemas compostos por tratados e por órgãos encarregados de acompanhar a aplicação e velar pela execução das suas normas. Há dois tipos de sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, o global e os regionais. Os sistemas globais, também conhecidos como internacional ou universal, visa abranger o mundo inteiro. É administrado fundamentalmente pela ONU e seu principal órgão é o Alto Comissário das Nações Unidas. Já os sistemas regionais visam a promover os direitos humanos em determinadas regiões do mundo, atentando para respectivas especialidades e beneficiando da maior facilidade promover o consenso entre Estados participantes. Olá pessoal, boa noite, eu sou Jamile e vou dar continuidade à apresentação falando sobre o Sistema Global de Proteção Internacional. O que é? É a composição de tratados abertos à adesão de qualquer Estado e de órgãos voltados a promover a dignidade da pessoa humana em todas as partes do mundo. Por quem é administrado? Principalmente pela ONU, onde é negociada a maioria de seus tratados e onde está a estrutura de órgãos competentes para monitorar e exigir o cumprimento de suas normas. Os principais tratados e mecanismos de proteção. A Carta das Nações Unidas, de 45, que criou a ONU, com o propósito de conseguir cooperação internacional para resolver problemas humanitários e promover o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Criou a Carta das Nações Unidas, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que do ponto de vista teórico formal é mera resolução, porém ela tem caráter relevante porque ela traz parâmetros de proteção da dignidade da pessoa. Fundamenta-se nos princípios da universalidade, igualdade e da não discriminação e defende que toda pessoa deve gozar de direitos independente da sua condição, independente de cor, raça, credo e etc. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela deu origem aos pactos, a dois pactos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O objetivo desses pactos é proteger e fortalecer interesses em determinadas áreas, né, e
Como eles ingressam na nossa ordem jurídica brasileira, após a emenda constitucional de 45, em 2004, que inclui o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, os tratados e convenções aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos de seus respectivos membros, eles são equivalentes a emendas constitucionais. Então, tratados que versem sobre direitos humanos, eles têm força de emenda constitucional. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66, que ingressou na nossa ordem pelo Decreto 596 de 92, é um tratado com preceitos jurídicos vinculantes, tem o objetivo de detalhar os direitos estabelecidos lá na Declaração dos Direitos Humanos e consagra alguns direitos, como a autodeterminação dos povos, não discriminação, direito à vida, à liberdade, proíbe o trabalho forçado. A criança também é objeto de atenção no artigo 24, e a primazia da norma mais favorável. O segundo protocolo adicional ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, com vista à abolição da pena de morte, trata sobre a pena de morte, e eu trouxe esse card sobre 10 fatos que a Organização das Nações Unidas traz, né, sobre esse tema, de que as condenações injustas são inevitáveis, a pena de morte é irrevogável, não há provas de que diminua a criminalidade, não é imposta de forma justa e igualitária, pode ser mal utilizada, o mundo está eliminando a pena de morte, 160 países não têm mais pena de morte, ou na lei ou na prática, muitas famílias das vítimas não apoiam a pena, métodos de execução geram muita dor e sofrimento, e tirar a liberdade condicional é uma alternativa sensata, melhor do que tirar a vida, já que os próprios pactos, eles defendem o direito à vida. Esse foi um card tirado lá do site da ONU. O outro pacto, que é o Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, ele tem o objetivo de promover e proteger direitos econômicos, sociais e culturais, no qual os Estados-membros deverão assegurar seu gozo por esforço próprio e cooperação internacional. Os direitos consagrados são direito ao trabalho, proteção especial às mulheres e crianças, direito à greve, liberdade sindical, qualidade de vida, que aí engloba alimentação, saúde, vestimenta, lazer, educação, direito à previdência social, preza também pelo princípio da autodeterminação dos povos e a promoção de direitos culturais, proteção de obras científicas e artísticas, devendo o Estado respeitar a liberdade de criação. A Convenção é um outro mecanismo de proteção internacional e essa, para prevenção e repressão do crime de genocídio, lá de 1948, ela surge com o objetivo de evitar a repetição de determinados atos de violência ocorridos lá na Segunda Guerra, né, contra grupos discriminados por nacionalidade, raça e religião. O artigo 2º da presente convenção, ela diz que genocídio é qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, os atos são matar membros de determinados grupos, causar lesão grave à integridade, submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes destruição física total ou parcial, adotar medidas a impedir nascimentos no seio daquele grupo, efetuar transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Aqui no Brasil, a Lei 2.889 de 56, ela define e pune o crime de genocídio, né, justamente atendendo a essa norma dessa convenção. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, também de 66, ela visa o combate à discriminação racial, partindo dos princípios da universalidade, da igualdade e da não discriminação, reserva lugar especial pela dívida histórica que o mundo tem
com essa problemática, dando visibilidade política para promover e fortalecer a dignidade da pessoa que sofre qualquer tipo de discriminação. O artigo 1º, parágrafo 4º, diz que não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado a certos grupos raciais que necessitem de proteção que possa proporcioná-lo igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Aqui no Brasil, a lei de cotas é um exemplo de política afirmativa e atende exatamente à norma trazida, a norma geral trazida nessa convenção, já que o intuito é assegurar a igualdade, né, no ingresso aí no ensino superior, ao ensino superior. Eu finalizo a minha fala com essas duas emblemáticas imagens atuais, infelizmente, que retratam a violação de direitos humanos. A primeira é a imagem da morte do americano George Floyd, a segunda de um cemitério em Manaus, no início da pandemia, onde milhares de pessoas morreram por irresponsabilidade de governantes, e finalizo com a frase, finalizaria que o slide não apresentou, com a frase de Hannah Arendt, a filósofa alemã, né, que diz que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Muito obrigada. Olá, bom dia. Dando prosseguimento aqui à apresentação, eu vou falar um pouco sobre a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Foi necessário a criação dessa convenção porque ela visava contribuir para maior peso político e jurídico da proteção da dignidade da mulher, porque ela estava em uma situação, na maioria da sociedade do mundo, que no decorrer da história e da atualidade também, nem sempre elas tinham direito de alcançar o mesmo patamar de igualdade dos homens. Além disso, também a convenção visava tutelar certas peculiaridades das condições da mulher, como maternidade, direito à saúde e algumas outras coisas que na época não tinham como os homens. Fora que também estava tendo muitos casos de tráfico e exploração sexual de mulheres. E aí a convenção já veio para prevenir isso tudo, né? Porque infelizmente a realidade da época era totalmente diferente. A dificuldade de acesso à informação não era muito maior do que a de hoje. Isso fazia com que as mulheres se prejudicassem muito. Aí foi criado em 1979 essa convenção para combater essas adversidades que as mulheres enfrentavam. Outra convenção muito importante também foi a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis e desumanos e degradantes. A gente tem que lembrar que um dos nossos principais princípios constitucionais, ele fala da dignidade. E aí é sobre essa dignidade que a gente traz para falar dessa convenção. Essas penas cruéis e desumanas que ocorreu naquela época, elas relataram como atos de dor e sofrimento, tanto mentais quanto físicos, para quem era penalizado por alguma coisa, por algum ato do tipo, e isso feria esse nosso princípio da dignidade. E aí em 1984 a gente criou essa convenção contra a tortura e outros tratamentos de penas cruéis e degradantes. A convenção destaca também que, porém, que para os estados combater, eles teriam que arrumar um jeito de punir quem tentasse fazer esses tratamentos cruéis e desumanos.
tentar se combater de alguma forma com alguma punição legítima. Outra convenção muito importante foi a Convenção sobre os Direitos da Criança e os Protocolos Facultativos. Essa convenção foi criada no ano de 1989 e ela fundamenta-se pelo princípio de que a criança necessita de proteção especial em razão da sua falta de maturidade física e mental. No artigo 2º desta convenção, diz que as crianças são titulares de direitos sem distinção de qualquer espécie, inclusive por conta de fatores como impedimentos físicos, nascimento ou qualquer outra condição de seus pais ou representantes legais. Ou seja, o Estado ele precisa conferir proteção especial para as crianças. No entanto, essa tarefa não deve ser desconsiderada dos pais. Os direitos e deveres, responsabilidades continuam com os pais, mas o Estado tem que dar um auxílio para a manutenção disso. Aí o que acontece? A ONU ela já trouxe algumas regras mínimas para a administração da justiça, da infância e da juventude. Essas regras mínimas da ONU elas servem para a proteção dos jovens privados de liberdade, no caso das diretrizes das Nações Unidas da Prevenção contra a Delinquência Juvenil. Então, essa convenção visava tratar sobre ter esses cuidados com as crianças e os adolescentes, porque se eles ficassem desamparados, eles nunca iam conseguir ter oportunidades na vida e podiam acabar de uma forma que pudesse se prejudicar e prejudicar até outras pessoas. As convenções foram umas tentativas para abrir os olhos da sociedade perante esses problemas que estavam da nossa sociedade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Dando continuidade agora sobre as questões relativas ao Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, eu vou apresentar brevemente algumas declarações, tratados e convenções relacionadas a esse tema. O primeiro que podemos destacar é a Declaração e Programa de Ação de Viena, que foi firmada em 1993, na Segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, e tinha como objetivo reafirmar, nesse contexto internacional pós-Guerra Fria e de aprofundamento do processo de globalização, os princípios relativos à proteção da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana, atualizados a esse novo quadro internacional. Essa declaração de Viena ela não é um tratado, ela consiste apenas em um documento de caráter político, porém, os seus dispositivos, eles já fazem parte dos tratados e normas internas dos Estados. Então, desse modo, boa parte da doutrina entende como normas costumeiras ou princípios gerais do direito. A declaração ela vai enfatizar também a importância da ação dos Estados em seus respectivos âmbitos soberanos e da cooperação internacional para a internalização dos direitos humanos. Nesse caso refere-se à importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que continua vista como um fundamento de todos os tratados de direitos humanos subsequentes. Destacou também a preocupação com questões de caráter geral, como a paz e o bem-estar, e temas específicos, como a discriminação, a violência contra as mulheres e a situação dos indígenas. Salienta que os direitos humanos, eles são direitos naturais de todos os seres humanos e que a sua natureza universal, ela está fora de questão, ou seja, embora haja particularidades nacionais e regionais e diferentes contextos históricos, culturais e religiosos que devem ser levados também em consideração, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, independente do sistema político e cultural desses Estados. Reitera que é dever
prioritário dos Estados e da comunidade internacional eliminar todas as formas de racismo e discriminação racial, de xenofobia e de intolerância. Há também as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos. Essas regras podem ser encontradas nos padrões internacionais de direitos humanos, que são elaborados sob a égide da ONU. Tais parâmetros, eles identificam-se inicialmente na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e parte do princípio da não discriminação, que orienta todo o universo jurídico de proteção aos direitos humanos. Podemos destacar alguns pontos elencados nessas regras, que é a privação de liberdade, que não poderá ocorrer arbitrariamente, somente pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nele estabelecidos. A pessoa, ao ser presa, ela deverá ser informada das razões da prisão e notificada sem demora das acusações formuladas contra ela. Os presos também não poderão ser submetidos à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E o regime penitenciário ele terá como objetivo principal a reforma e reabilitação moral dos detentos. Além disso, a ONU ela adotou algumas resoluções, regras e conjunto de princípios. A elaboração e o objetivo desses documentos é estabelecer, então, normas gerais de organização penitenciária que sejam compatíveis com a dignidade da pessoa humana, e esses padrões internacionais são relativos ao tratamento de reclusos através de princípios que nem todas as regras podem ser aplicadas de maneira permanente e indistinta em todos os lugares, em vistas à variedade de condições existentes no mundo. Porém, essas normas elas devem servir como uma referência que vai orientar, sempre que possível, a organização dos sistemas penitenciários no mundo. Outro item é o protocolo de prevenção, supressão e punição do tráfico de pessoas. Esse protocolo tem como objetivo promover a cooperação internacional para prevenir esse combate, o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, e apoiar as vítimas. O protocolo ele atenta prioritariamente para a proteção de vítimas de tráfico de pessoas. Nesse sentido, os estados eles devem tomar medidas para proteger a privacidade e a identidade das vítimas e assegurar a confidencialidade dos procedimentos judiciais a respeito. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. O Brasil ele é parte da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que foi a Convenção de Nova York, assinado pelo Estado brasileiro em 2007. Essa convenção e o seu protocolo facultativo, eles foram os primeiros tratados de que o Estado brasileiro é signatário e que foi incluído no texto constitucional, através da Emenda Constitucional 45/2004. Portanto, os tratados em apreço, eles são os primeiros atos internacionais que vão se revestir no status de emenda constitucional no Brasil. Essa convenção foi importante também, pois contribui para a formação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e fundamentou também a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ensino inclusivo em todos os níveis da educação. A convenção ele vai reafirmar que os tais indivíduos eles são titulares de direitos, dos mesmos direitos, os direitos. A convenção vai reafirmar que os indivíduos eles são titulares do mesmo direito de qualquer outro ser humano, tais como o direito de não ser discriminado, a proteção especial das mulheres e das crianças com deficiência, o direito à vida, à liberdade, ao acesso à justiça, a proibição de qualquer tratamento desumano, cruel ou degradante. Os direitos humanos e comunidades tradicionais. O sistema de proteção internacional dos direitos humanos
no âmbito global, ele tem manifestado uma preocupação com a situação das comunidades tradicionais, e isso inclui ao Brasil, sobretudo os povos indígenas, que têm sofrido cada vez mais ataques, inclusive do Estado brasileiro. No caso de proteção dos direitos humanos dos integrantes das comunidades tradicionais, vão se destacar-se 2 instrumentos, que é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, que vai partir da noção de que os povos indígenas eles têm os mesmos direitos de todos os demais grupos, mas que devem ser respeitadas as suas particularidades, e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989, em que parte do princípio de que os povos indígenas eles não gozam dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da população dos estados onde moram, e ainda assim eles veem os seus valores característicos das suas respectivas comunidades sendo progressivamente abalados. Por outro lado, a Convenção ela vai reconhecer as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições, dos povos indígenas, e formas de vida em seu desenvolvimento econômico, e manter e fortalecendo suas identidades, línguas e religiões dentro do âmbito dos estados onde moram. A Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados, essa convenção foi adotada em 2006 e assinada em Paris em 2007, tendo entrado em vigor em 2010. O Brasil ele faz parte dessa convenção, a qual foi assinada pelo Estado brasileiro em 2007 e ratificada em 2010. Entretanto, a convenção foi promulgada e incorporada ao ordenamento interno brasileiro apenas em 2016. Entretanto, a Convenção Internacional para a Proteção de Pessoas contra Desaparecimento, ela reveste no Brasil de hierarquia meramente supralegal. A convenção ela vai definir desaparecimento forçado como sendo uma prisão, detenção ou sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que hajam com a autorização, apoio e aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando assim da proteção da lei. Podemos ver muitos casos relacionados a isso no período da ditadura militar do Brasil. Por fim, o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Esse tratado foi assinado em 2013, no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e entrou em vigor no Plano Internacional em 2016. Foi promulgada no ano de 2018. O objetivo é facilitar a garantia de direito das pessoas com deficiência visual, a educação, a participação na vida cultural, a liberdade de expressão por meio de acesso a obras literárias e artísticas, procurando manter um equilíbrio entre a proteção eficaz dos direitos dos autores e o interesse público em geral, particularmente no que respeita à educação, à investigação e ao acesso à informação, e que tal equilíbrio ele deve facilitar o acesso efetivo e atempado às obras por parte das pessoas que apresentam essas dificuldades. O tratado vai trazer em seu artigo 3º os seus beneficiários, independente da pessoa ter outras incapacidades, que são as pessoas cegas, as pessoas que têm uma deficiência visual, ou uma incapacidade de percepção de leitura, que não possa ser melhorada para alcançar uma função visual, e as pessoas que não possam, de outra forma, por uma incapacidade física, segurar ou manipular um livro, ou focar ou mover os olhos na medida normalmente considerada apropriada para a leitura. Desse modo, a gente pode ver que há vários tratados e convenções e declarações que vão tratar de diferentes temas que vão agregar diferentes grupos sociais. Os colegas vão continuar a apresentação e a discussão do assunto.
Boa noite, meu nome é Edinaldo e falarei agora sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. O Sistema Interamericano é administrado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, e é composto por tratados voltados à proteção da dignidade humana e por órgãos competentes para monitorar e exigir o cumprimento desses compromissos, entre os quais se destacam a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O principal tratado do Sistema Interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. Outro tratado é a Carta da OEA e Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que inaugura essa busca por assegurar os direitos humanos nos países americanos, das Américas. No entanto, esses direitos, de fato, começam a ser discutidos na agenda desses estados a partir de 1969, com o Pacto de São José da Costa Rica. A Carta da OEA, ela busca assegurar direitos fundamentais à pessoa humana, embora ela não consagre expressamente esses direitos. Ela traz uma ênfase muito forte para os deveres e trata muito pouco sobre direitos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José, ela foi celebrada em São José, capital da Costa Rica, em 1969 e promulgada no Brasil pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Ela visa a garantia de direitos, sobretudo o direito à vida. Ela proíbe o aborto, mas não veda a pena de morte, o que parece ser uma contradição, porque ela não veda a pena de morte. Ela trata do sistema prisional, assegurando regras relativas ao sistema prisional, buscando a reforma e a readaptação social dos condenados, o direito à integridade pessoal e a vedação à tortura. Ela estabelece a proibição de trabalhos forçados e tráfico de mulheres, a proibição de prisão por dívidas, salvo nos casos de inadimplemento de obrigação alimentar. Ela também estabelece que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença do juiz, o que legitima as chamadas audiências de custódias no âmbito do processo penal brasileiro. Ela tem uma forte influência sobre a Constituição brasileira. A maioria dos direitos assegurados na Convenção, ou no Pacto de São José da Costa Rica, também se encontram na nossa Carta Magna. Estabelece também direitos civis e políticos, a proibição da censura prévia, salvo nos casos em que se busca promover a proteção moral da infância e da adolescência. Busca também a proibição de expulsão de pessoas que estejam sendo perseguidas em função de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões. Inclusive, esse direito ele abrange também aos estrangeiros. Ela tem contribuído significativamente para a descriminalização no Brasil do desacato à autoridade. Ela também busca a proteção da família e dos menores, a proteção ao direito de propriedade, a proteção aos direitos políticos, sobretudo os de votar e de ser votado. Em algumas situações, alguns desses direitos podem ser suspensos, como nos casos de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameaça a independência ou a segurança do Estado. Não poderão, contudo, serem suspensos o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica e ao nome, o direito à vida e à integridade pessoal, a proibição da escravidão e da servidão,
os princípios da legalidade e da retroatividade, a liberdade de consciência e de religião, a proteção da família e os direitos da criança, da nacionalidade e políticos, nem as garantias indispensáveis à sua proteção. Essa convenção também não tolera o esquecimento penal de violações aos direitos fundamentais da pessoa humana. E, na sequência, nós temos o Protocolo de São Salvador, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que tratam dessas matérias, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Nós encontramos também, no Protocolo de São Salvador, uma proteção para as mulheres e para as pessoas com deficiência. Também a proteção para o trabalho do menor, sobretudo aqueles menores de 16 anos, que devem ter educação enquanto trabalham. Devem ser assegurados esses direitos. Ele também trata da Seguridade Social, dos auxílios para os trabalhadores que sofram acidente de trabalho ou doença profissional e para as mulheres licença remunerada em casos de elas estarem gestantes. Também tutela o direito à segurança alimentar, o direito ao meio ambiente sadio, à educação e cultura, proteção da família, da mãe, das crianças e dos adolescentes. Temos também a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, que foi celebrada em 1985, promulgada pelo Decreto 98.386, de 9 de novembro de 1989, que ele busca identificar e também punir aquelas pessoas que praticaram torturas. E em 1990 foi celebrado o Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte, que fundamentalmente determina que os estados que o concluíram não aplicarão em seu território a pena de morte a nenhuma pessoa submetida à sua jurisdição. A pena de morte só poderá ser praticada por aqueles países que já a adotavam. E em 1994 foi firmada a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, que tem como objetivo a proteção integral contra o tráfico internacional de crianças e adolescentes. Essa convenção ela busca, junto aos Estados partes, assegurar a proteção dos menores contra qualquer tipo de tráfico internacional, principalmente quando se trata de exploração sexual, prostituição e servidão. Esses são os combates mais intensos dessa convenção. Também temos a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará. Essa convenção, ela tem como meta combater qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no âmbito privado, e buscar a proteção principalmente das mulheres vulneráveis, que são aquelas que estão grávidas, as idosas, as presas, as migrantes ou aquelas em situação socioeconômica desfavorável. No Brasil, como marco da aplicação dessa convenção, temos a Lei Maria da Penha. Também temos a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Essa convenção, ela busca combater o desaparecimento forçado de pessoas. Aqui no Brasil, ela só foi firmada em 2000
2016, mesmo que ela tenha se iniciado no ordenamento jurídico, tenha se buscado introduzi-la há muito tempo antes, desde 1994. Ela passou pelo apreço do Congresso Nacional, mas, como eu já falei anteriormente, só em 2016 ela foi promulgada e incorporada ao nosso ordenamento brasileiro. E essa convenção, ela não teve, mesmo passando por apreço do Senado, ela não ingressou na Ordem Jurídica Brasileira como com força de emenda constitucional, mesmo que isso se deu após a emenda 45 de 2004. Será por quê? Por que será? Será que são medidas para proteger aqueles que, entre 1964 e 1985, violaram tantos direitos humanos, inclusive praticando esses desaparecimentos forçados de pessoas? Essa convenção, ela busca tipificar esse tipo de crime e impor penas. Ela também visa buscar atenuantes para quem cooperar no aparecimento das pessoas que foram vítimas de desaparecimento forçados. E ela não permite que as pessoas praticantes desse tipo de delito aleguem crimes políticos para não serem extraditadas. E aqueles países em que não existe ainda uma legislação tratando da extradição para esse tipo de conduta, podem utilizar-se da própria convenção para tratar dessas situações. E nós temos também os mecanismos de proteção do sistema interamericano, que são dois: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que busca a promoção da aplicação das normas interamericanas de direitos humanos. É um dos órgãos da Organização dos Estados Americanos, OEA, dedicados à proteção dos direitos humanos nas Américas, tendo, de acordo com o artigo 1 do seu estatuto, a missão de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e de servir como órgão consultivo da organização nesta matéria. Ela é composta por 7 membros, tem a missão de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. A ela podem ser encontradas petições individuais. Cabe destacar que a petição individual será dirigida contra um Estado e não contra um indivíduo, uma entidade privada ou outra entidade pública. E a Corte, vale ressaltar ainda que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não é uma corte jurisdicional. E temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o principal órgão jurisdicional do sistema interamericano e é vinculada à Organização dos Estados Americanos, OEA. Ela tem sede em São José, na Costa Rica, e sua composição e funcionamento são regulados pelo Pacto de São José, da Costa Rica, pelo Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela é um órgão jurisdicional, diferentemente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A ela compete processar e julgar aquelas violações que são feitas contra o que estabelece o Pacto de São José da Costa Rica. Ela é composta por 7 juízes eleitos a título pessoal, dentre juristas da mais alta autoridade moral de reconhecida competência em matéria de direitos humanos e que reúnam os requisitos legais necessários para o exercício das mais elevadas funções judiciais do Estado do qual sejam nacionais ou no Estado que os propuser como candidatos.
Os juízes da Corte gozarão das mesmas prerrogativas dos agentes diplomáticos e não poderão exercer qualquer função que possa afetar a sua imparcialidade. Esses juízes podem ser de qualquer um dos estados partes, mas eles não atuarão de maneira parcial, pelo menos é esse a intenção, né, que eles sejam imparciais, e eles não podem exercer outras funções que retirem deles essa imparcialidade. Somente os estados partes do Pacto de São José e a Comissão Interamericana podem submeter casos à corte. Por outro lado, pelo menos por enquanto, somente os estados podem ser réus perante a corte. E a sentença da Corte Interamericana é prolatada por um tribunal internacional, não por uma corte estrangeira, e nesse sentido dispensa homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, para fins de aplicação no Brasil. Agora eu passo a palavra para o próximo colega, que continuará as apresentações. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Joaldo e vou dar continuidade à apresentação falando sobre a proteção internacional das pessoas humanas em áreas específicas. Eu vou tratar mais especificamente aí sobre o direito humanitário, que também é chamado de direito de Genebra. É o ramo do direito internacional e dos direitos humanos que visa reduzir a violência inerente aos conflitos armados, limitando o impacto das hostilidades por meio da proteção de um mínimo de direitos inerentes à pessoa humana e pela regulamentação da assistência às vítimas das guerras externas ou internas. O objetivo deste ramo do direito é minimizar os efeitos deletérios dos conflitos armados sobre a dignidade humana. Trazendo um histórico das e principais convenções internacionais na matéria, nós podemos perceber que desde a antiguidade já existiam normas que visam a limitar a violência própria dos conflitos armados. E como exemplo, nós podemos citar aí na Idade Média a Igreja Católica, que determinava a proibição de hostilidades em certos dias santos e a neutralidade de lugares sagrados. Entretanto, a efetiva formação no direito humanitário só teve impulso apenas a partir do século XIX. À época, os conflitos armados tornavam-se mais destrutivos na esteira do progresso tecnológico calcado na Revolução Industrial. E aí, com a propagação de ideias humanistas e a partir dos movimentos como a Revolução Francesa, a formação do direito humanitário ele se deu de forma mais efetiva. De acordo com Henri Dunant, ele defendia o estabelecimento de normas internacionais voltadas a proteger a pessoa na guerra e a criação de grupos nacionais e de uma organização internacional que permitisse melhorar as condições de vida durante os conflitos armados e auxiliar suas vítimas. As ideias de Dunant resultaram na criação, em 1863, do Comitê Internacional e Permanente de Socorros dos Feridos Militares, que foi o precursor aí do movimento que viria a ser conhecido como a Cruz Vermelha. Em 1864, foi assinado o primeiro tratado dedicado a reduzir o impacto da guerra sobre a vida humana. Foi a primeira Convenção de Genebra. Esse primeiro tratado ele representa o principal marco do efetivo aparecimento do direito humanitário e é um dos primeiros diplomas jurídicos de direito internacional a se preocupar expressamente com a pessoa humana. Com a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente a necessidade de fortalecer a proteção da pessoa por ocasião dos conflitos armados. Foram assinados em 49 os 4 principais tratados de direito humanitário, conhecidos genericamente como Convenções de Genebra, e todos foram promulgados no Brasil através do Decreto 42121, de 21 de 8 de 57. Falando do objetivo, o objetivo principal do direito humanitário é limitar a violência que é inerente à guerra. Nesse sentido, o direito de Genebra ele não pretende eliminar toda a hostilidade que marca os conflitos armados, mas restringi-la, evitando que as ações militares atinjam pessoas e bens que não estejam envolvidos direta ou indiretamente
de forma temporária ou permanente nas hostilidades. Então, o direito humanitário, ele não se confunde com o direito de Haia, que embora em algumas de suas normas acabam coincidindo no objetivo de proteger a pessoa humana. Então, o direito de Genebra, da Suíça, tem como foco principal a proteção das vítimas da guerra. Já o direito da Haia, ou de Haia, Holanda, também conhecido como direito de guerra, é também conhecido como direito de guerra e é voltado à regulamentação das operações militares, estabelecendo os direitos e deveres dos beligerantes nos combates. Então nós temos aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que fica localizado na Suíça, e a Corte Internacional de Justiça, e também o Tribunal Penal Internacional, que fica localizados em Haia, na Holanda. Então são órgãos aí que visam proteger o direito humanitário, o direito das pessoas, né, em conflitos e guerra. Se falando dos princípios do direito humanitário, nós podemos citar a neutralidade, que é a assistência humanitária, que é quando a assistência humanitária ela não pode ser vista como intromissão no conflito, a não discriminação, ou seja, as normas se aplicam a todas as pessoas sem distinção de qualquer espécie, a responsabilidade. O Estado ele é responsável pela aplicação das normas de direito humanitário, não os indivíduos que fazem parte da tropa. Então, o Estado é quem é responsável e não os indivíduos. O direito humanitário ele funciona de acordo com o princípio da humanidade, ou seja, somente são aceitáveis meios necessários para pôr o inimigo em posição de rendição, provocando o menor dano possível. As pessoas protegidas são os militares ou civis que não estão participando ou tenha cessado de participar nas hostilidades da guerra. Dentro do pessoal protegido tem os grupos prioritários, né, de socorro, e estes gozam de proteção especial. São as crianças, as mulheres grávidas, as parturientes, as mães de lactentes, ou com filhos de tenra idade, ou seja, filhos, né, pequenos, de colo. Essas pessoas protegidas, elas desfrutam de direitos irrenunciáveis, pois esses direitos são decorrentes da dignidade que eles é inerente. Quanto às principais normas, as normas de direito humanitário deverão ser aplicadas pelos estados envolvidos nos conflitos, bem como por estados neutros e por entidades nacionais e internacionais que se comprometeram a cumprir as missões de assistência previstas pelo direito humanitário. Então, de acordo com as principais normas, os prisioneiros de guerra devem ser, no geral, tratados dignamente pelo Estado inimigo. Os religiosos e o pessoal da imprensa, bem como os locais que eles utilizam, não podem ser objeto de qualquer hostilidade. E os mortos deverão ser tratados com dignidade. Aqueles que perdem a vida na guerra, eles devem ser tratados com dignidade. A aplicação do direito humanitário e o papel da ONU e da Cruz Vermelha e também sobre outros órgãos. A aplicação do direito humanitário é um objeto de atenção da ONU. Todos os órgãos da ONU que tratam sobre, tendo em vista da relação entre a proteção da pessoa nos conflitos armados por um lado e a promoção da dignidade humana e a manutenção da paz por outro. Então, todos os órgãos da ONU que tratam sobre direitos humanos, eles devem velar pela aplicação das normas da Convenção de Genebra, podendo fazer recomendações de caráter não vinculante e até ações militares contra estados que violam essas normas. Então, nós temos aí o Tribunal Penal Internacional, que é um órgão competente para julgar os indivíduos que violam as normas das Convenções de Genebra, podendo condená-los à prisão e a prestar as reparações cabíveis às vítimas. Nós temos também o Movimento da Cruz Vermelha, cujo nome completo é Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil. Foi criado em 1863, a partir das ideias do suíço Henri Dunant, defendidas no livro Uma Lembrança de Solferino, que ele fala de uma batalha que aconteceu em Solferino, na Itália. A Cruz Vermelha é formada por várias entidades nacionais e internacionais de caráter privado, sem fins lucrativos e com objetivos e filosofias comuns. A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha em funcionamento no Brasil é a Cruz Vermelha Brasileira, regida pelo Estatuto da Cruz Vermelha,